Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, cá estou eu devendo um monte de vídeos, tendo que falar um monte de coisa e não encontrando energia para falar as coisas que eu tenho que falar e querendo falar coisas que me deu vontade de falar. Então a gente vai falar hoje sobre o quão é importante você estar preparado para o pior dos casos, para o pior cenário. Em relação ao conteúdo de alquimia que eu estou devendo para quem me pediu, eu só preciso te dar uma resposta breve. Não, a alquimia não é para ser ignorada, principalmente caso você goste dela. É uma mecânica bem diferente da culinária. Vai ser mais difícil você conseguir os ingredientes, você vai sintetizar por menos tempo. Vai demorar mais para sintetizar, só que você vai ter muito mais lucro. E quanto mais raro for o ingrediente que você for usar, você vai ser limitado aí por traços, por determinados cogumelos, por determinadas coisas, por determinados pós. É muito mais difícil spamar em grande quantidade de coisas que tem muita demanda, mas vende bem e dá muito mais lucro do que a culinária. Se eu fizesse dinheiro, originalmente eu teria ido para a alquimia. Como eu quis XP, CP e outras coisas e um balanço de todas as life skills, assim, um progresso de XP de todas as life skills, aí eu fui para culinária. Vamos deixar esse papo para depois. Eu começo a falar e a Lana começa a querer participar também. Você está preparado para o que o ano que vem pode virar? E esse vídeo, simplesmente por eu falar assim, você está preparado para o que pode vir o ano que vem, muita gente já pode ter torcido o nariz e falado, ih, lá vem falar coisa ruim. E eu queria que vocês parassem para refletir, da mesma forma que talvez alguns de vocês tenham refletido a respeito de Dia dos Namorados e vieram me dar feedback e agradecer, e eu sou muito grato por esse feedback que vocês me mandam. Eu queria falar por que é que a gente tem tanta raiva quando alguém vem nos dar, entre aspas, notícias ruins ou quando alguém narra um cenário ruim. Do mesmo jeito que a gente tem que lutar com uma cultura que é racista, homofóbica, que está aprendendo agora como se respeitar em sociedade, do mesmo jeito que a gente tem a geração da nossa avó, que a gente adora, mas que enxergava o mundo de uma forma meio torta, que a gente precisou começar a dar uma consertada aí. Eu queria entender por que a gente tem tanta dificuldade em lidar com um cenário pessimista. Em japonês, a palavra para otimista demais também é para bobo, tonto, é alguém que acredita em coisas que não existem. Logo, uma pessoa que é pessimista, ela não é necessariamente negativa, porque comportamento positivo e negativo é diferente de uma visão pessimista e otimista das coisas, embora seja difícil entender essa diferença aí. Mas um cara positivo é um cara que mesmo, quando eu penso em japonês é seikyoku, né? Enfim, isso não importa. Uma pessoa de comportamento positivo, ela consegue, num cenário ruim, enxergar um fim bom ou de pelo menos uma pequena melhora. Então a pessoa age de forma positiva. Isso não significa que ela precisa ser otimista, no sentido de Deus vai ajudar e tudo vai resolver. Não que Deus não ajude, mas ficar contando com ele é muita folga, é muita preguiça, já que ele te deu inteligência e ele te deu os recursos que você precisa para correr atrás das soluções da sua vida. Em relação a pessimismo, ele pode sim te preparar para um cenário desgraçado, mas nesse cenário desgraçado, então você pode pelo menos não ser pego de surpresa ainda por cima e conseguir agir de maneira positiva para quê? Para se adaptar e sobreviver. Tá muito difícil de falar de sobrevivência sadia de toda a sociedade, então a gente tem que olhar para nós e pelos nossos. Inclusive eu queria misturar um pouco com um negócio de selva corporativa lá e falar um pouco do caso do Alessandro. Enfim, muita coisa que está passando pela minha cabeça agora. Perceba, nós viemos aí de pelo menos 3 gerações antes da nossa que foi ensinada, e eu acho que a política tem, a televisão ela tem uma influência muito grande nisso, e a televisão ela foi influenciada, sim, por interesse político em fazer com que a população se tornasse dessa forma, mas os nossos avós aí, bisavós, eles foram ensinados que a torcida, na hora da cobrança do pênalti, fazia diferença. Então, assim, é engraçado, porque quanto mais pro interior e quanto mais simples a pessoa, você vê, ela acredita que o lugar onde ela assiste o jogo vai influenciar no resultado. A maneira como ela torce, não, esse lugar aqui no sofá tá dando azar, eu vou pra lá. Não, quando eu seguro isso daqui, o negócio começa a dar bom. E a oração e a torcida, ela influencia. Então, o Brasil, por que ganha? Ganha porque é o país mais devoto, porque é o país que mais tem fé, que mais acredita e que mais torce. Então, aquela torcida que você faz em casa, ela muda o resultado. Pare para pensar o quanto é imbecil, desculpa, com todo o carinho e amor do mundo pela sua avó,
e pelo seu avô, mas para pensar o quanto essa crença é imbecil e o quanto ela permeia, ela se encontra presente no nosso comportamento, no comportamento da nossa sociedade. Isso é um absurdo. Aí você vê, quando a seleção perde e é eliminada, você vê algumas pessoas de idade falando assim, isso é culpa desse pessoal que torce contra também, parece que não quer que o Brasil ganhe. E a pessoa, ela fala isso e você acha que ela tá zoando, mas não, ela realmente acredita que alguns brasileiros traidores, desse povo eleito por Deus como mais fiel e devoto, protegido, foi a torcida contra que fez o time perder. E esse capital, ele é extremamente manipulado pelas pessoas que detêm o poder e que sabem usar isso, né? Então, por que o Brasil está ruim? É porque está afrouxando políticas fiscais, é porque está perdendo pontos de reputação no mercado internacional, é porque está tendo má gestão? Não, é por sua culpa, é porque você torce contra, é porque você fica feliz quando mais gente pega Covid. E o fato de alguém querer que o outro pegue Covid e ficar feliz com o que aparece no noticiário, nada tem a ver com a forma como o vírus se espalha, e o vírus se espalha por falta de educação, conscientização e comportamento. Então as pessoas acham que a fé também, ela está presente na questão da saúde e da morte. E quanto mais médico você é, mais você percebe que é o comportamento da bactéria e a reação do corpo. Não estou dizendo que médicos não tenham fé e que não tenham o direito de ter fé e se apegar muito a ela. Mas percebe que a presença da fé, ela vai saindo da grande maioria dos campos em que você tem conhecimento, porque aí quando você encontra a bactéria, quando você tem um remédio para aquilo, quando você consegue fazer uma intervenção, você toma as rédeas e o controle da situação. E aí você vê que cada vez menos a fé ela tem peso na saúde e na morte. Aí a gente tem essa fé eterna, que eu espero que um dia mude, mas eu acho que ainda vai levar umas 2, 3, 4 eleições, talvez umas 50. Talvez a gente não esteja vivo para ver isso. Mas a gente realmente não entende as instituições. Os mais novos agora eles entendem melhor, eles têm interesse, mas os mais velhos eles não entendem como funciona o direito e como funcionam as instituições. Eles não entendem do que depende, não fazem ideia do que é esse presidencialismo aí de coalizão. E eles acham que vai vir um cara que vai ser diferente de tudo aquilo, que pela força que ele tem, porque pela altura do grito dele, ele vai conseguir colocar a ordem na casa. Então, assim, tá tudo perdido, mas na próxima eleição a gente vai encontrar um honesto e a gente vai colocar lá, assim... Pensa na pessoa mais honesta que você conhece e coloca lá no Congresso, no Senado, na presidência, e veja se ela vai conseguir mudar alguma coisa num ambiente que já está viciado. Então, muito pelo contrário do que as pessoas dizem, que você tem que escutar notícias boas e ter fé e ter um comportamento otimista, não, você tem que buscar a realidade, você tem que entender o mundo que te cerca e para onde que ele está indo, para quê? Para você se antever a ele. Eu vou compartilhar com vocês, e pelo amor de Deus, pausa depois que eu falar e reflita sobre isso. Eu vou compartilhar a minha visão, o que eu enxergo do Brasil no ano que vem. E pelo amor de Deus, essa é a minha visão vista de onde eu tô. E não significa que eu esteja certo e que eu tenha informações suficientes para ter qualquer perspectiva melhor do que isso. Então, não venha me dizer que a minha visão é incompleta e que eu estou errado, porque eu tenho certeza que eu estou errado. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu estou errado sobre o ano que vem, porque não existe alguém nesse mundo, nesse planeta inteiro, que saiba como que o mundo vai estar o ano que vem. Não tem, é impossível saber. Mas o que eu vejo, eu tenho o privilégio de estar presente através dos olhos dos meus alunos e amigos em muitas grandes empresas e num nível em que eles têm acesso a determinadas informações. E o que eu vejo, essa quarentena, e me deixa muito infeliz quando as pessoas falam que as pessoas estão em quarentena por causa do presidente, ou elas não estão em quarentena por causa do presidente, quando na verdade é o comportamento das pessoas que importam. Se a nossa população, se a nossa educação ela fosse educada academicamente, e se ela fosse civilizada, e se ela tivesse diálogo, nós teríamos nos educado em relação ao comportamento do vírus e como evitar a transmissão ao máximo, como impedir ao máximo a transmissão dele.
E todas as pessoas cuidariam de si, sem a necessidade do presidente, e ele seria um cara isolado falando abobrinha e a gente deixaria ele lá. A gente só precisa ter indignação e raiva e ódio em relação ao comportamento do presidente. Por quê? Porque quando ele fala, ele leva um monte de gente com ele. Por quê? Porque essas pessoas não tiveram oportunidade. E não me venha você dizer que assim, eu não sou playboy igual a você porque eu preciso trabalhar. Eu sei que você precisa trabalhar, não tem dúvida nenhuma disso. E que você precisa sair. O problema é que todas as pessoas que saem junto com você, elas deveriam ter discutido, debatido, estudado profundamente como impedir a transmissão desse vírus. E agora, 3 meses depois, meio que já tá tarde. Nunca é tarde para começar, mas a gente tá começando bem atrasado, se é que a gente vai fazer isso em algum momento da nossa vida. Tô me perdendo em indignação e aqui isso daqui não tá sendo nada produtivo. Vamos lá. O que eu percebo? Eu percebo que a falta de demanda por serviços. Então, assim, quando foi que você viu alguém operar a catarata no hospital? Quando foi que você viu alguém fazendo bariátrica? Ou operar o joelho? Ou tirar a fimose? Quando foi que você viu alguém indo para o hospital fazer isso? Não, as pessoas não estão chegando perto dos hospitais. Por quê? Porque elas estão morrendo de medo de pegarem Covid lá. Os hospitais, eles estão num sério problema, porque eles não estão ganhando dinheiro com Covid, porque eles estão internando pessoas a rodo e sabe-se lá quando é que eles vão receber alguma coisa por esse tratamento todo. E eles não estão ganhando dinheiro com aquilo que realmente dá dinheiro. Os planos de saúde estão nadando de braçada, mas eles estão lascados o ano que vem ou depois, porque a hora que passar isso, todo mundo que tem fimose para tirar, todo mundo que tem joelho para consertar, todo mundo que tem bariátrica para fazer, vai tudo de uma vez e tudo vai usar os planos de saúde. Então, se eles não fizerem um colchão de recursos muito grande, eles estão lascados. E estão lascados por quê? Porque não só eles vão ter um aumento muito grande de despesas, mas eles vão ter uma queda muito grande de receita, porque o desemprego crescente vai fazer com que cada vez menos pessoas tenham um plano de saúde. Então, assim, na área da saúde a gente já tem um problema sério com pequenos hospitais aí correndo risco até de fechar. Aquele hospital particular que atende convênio perto da sua casa, que você nunca imaginou que pudesse fechar e que você sempre achou que ele estaria ali firme e forte, ele pode de repente não existir mais. E você pode receber uma carta do seu plano de saúde aí dizendo que eles vão ter que aumentar muito o preço, ou então que de repente não vai dar para continuar com você. Eu estou dizendo coisas que são muito improváveis, mas que não são impossíveis de se acontecer. Aí você vai para empresas. Imagina que você tem umas 50 seguradoras aí e umas 50 farmacêuticas. O que essa... Não, farmacêutica não... Muito pelo contrário, eles tiveram até um aumento da receita no começo aí, porque eles começaram a vender muito para quem estava querendo fazer estoque. Você tem... Imagina o mercado securitário, e me perdoem aí, alunos seguradores securitários, se eu estiver falando uma grande besteira, isso é só a minha visão, o que eu tenho. Você tem uma queda muito grande, porque quando a água começa a bater assim, você começa a ter que cortar gastos. O que você começa a cortar? Plano de saúde, você começa a cortar seguro, você começa a enxugar o seu orçamento ao máximo, já que você teve uma queda brusca de renda. O que você tem? Essas seguradoras perdendo cada vez mais volume de vendas. E vai chegar um momento em que elas vão deixar de se pagar. Muitas delas, eu diria a grande maioria, são partes de grupos globais. Então, quando você pega... Eu não vou ficar falando o nome de seguradora aqui, porque senão vão achar que eu conheço alguém lá de dentro. Mas se você pegar as maiores seguradoras, elas são todas internacionais. Então, tem muita empresa americana, francesa... E principalmente americanas, né? Aqui no Brasil tem muita seguradora japonesa aqui, e aí uma empresa que faz parte de um grupo global, o que ela faz no momento desse? A gente está lascado aqui, não estamos conseguindo pagar nossos boletos, a gente precisa de ajuda. Essas empresas, então, elas vão fazer aportes. Esses aportes, eles são, a gente não pode deixar os funcionários desamparados. Por quê? Porque isso vai pegar muito mal para a nossa imagem no mundo. Até as próprias empresas aqui no Brasil não querem demitir. Por quê? Porque nesse momento é um dano à imagem gigantesco você mandar as pessoas embora. Então, estão sustentando as pessoas em casa a troco de aportes financeiros que estão vindo de fora. O que vai acontecer? Elas estão fazendo esses aportes crentes que isso vai passar e que as coisas vão voltar ao normal. E muito provavelmente não vai. Tá, num dos raros momentos de edição de vídeo no meu canal, porque eu não gosto de fazer isso, mas se é necessário que eu faça, senão o vídeo vai ficar incompleto. Quando eu falo que, assim, os funcionários de 40 empresas perderão o emprego, aí você fala, mas isso daí ainda tá... É pouco, né? É pouco. O problema não é esse. O problema é que eu tô falando de um segmento muito importante para a nossa economia, de pessoas que ganham muito bem.
Então a gente está falando da classe média e o poder que essa classe ela tem nas camadas inferiores, nas camadas mais baixas. Inferiores é uma palavra indevida aqui, nas camadas que estão abaixo. O que acontece? Um cara que ganha 15, 18 mil reais, ele faz pilates, ele paga escola particular, ele contrata aulas de balé, ele compra pizza no fim de semana, ele manda a esposa fazer as unhas na manicure, ele vai para uma barbearia, ele come um hambúrguer gourmet. Esse pessoal que é a camada privilegiada, embora seja vista com maus olhos por alguns, por muitos, né, porque de fato são privilegiados, eles na verdade infiltram riqueza na sociedade. Então imagina que o cara que está numa dessas 40 empresas aí, ele tem uma diarista. Essa diarista ela leva dinheiro para a comunidade dela. Então imagina que a vizinha que vende geladinho, sacolé, aquele sorvetinho lá, para o filho da diarista, e que com isso compra alguma coisa de crochê que a outra vizinha faz, todas essas pessoas elas não terão a riqueza chegando até elas, porque grande parte da injeção de dinheiro na comunidade ela foi quebrada. Porque grande parte das pessoas dessa comunidade pobre, elas estão se alimentando do consumo da classe média. Então perceba, o cara que perdeu o emprego, ele pode até deixar de dar moeda no semáforo que um cara usa né, que o cara usa para comprar alguma coisa de um mercadinho ou de uma mercearia pequena no bairro onde ele mora. Então, quando a gente tem num determinado segmento o fechamento de um monte de posições de trabalho, o que acontece? Você bloqueia o fluxo de dinheiro por onde toda essa riqueza permeia nas camadas mais baixas. E esse é um caso de preocupação, porque aí você fala, tá, então se o mercado seguritário ele vai ter um problema, então a gente vai para a indústria, e aí você vê que eles estão passando o mesmo problema. Então vamos ver os bancos estão bem, mas o funcionário do banco está lascado. Tem um monte de coisas aí que precisam ser levadas em consideração. Então quanto pior está para a classe média, a alta também vai ficando cada vez pior para as camadas que estão abaixo. E aí, quando a gente fala de 40 grandes empresas demitindo, a gente está falando, na verdade, de um volume muito grande de gente. E essas empresas, elas empregam muitas terceiras. Então, quantas empresas de TI, quantos programadores, quanta gente de infraestrutura não trabalha para manter 50 grandes seguradoras trabalhando? E se essas 50 virarem 10, quantas vagas nós teremos então para gente que trabalha em infraestrutura, para programadores? E imagina o mercado dessas pessoas reduzindo drasticamente dessa forma, e imagina esses profissionais de TI tendo que oferecer serviços de TI, de programação para todo o resto do mercado que não é esses 40. Só que aí eles vão para o mercado automobilístico e vê que eles também diminuíram. Aí eles vão para o setor têxtil e vê que o setor têxtil também diminuiu, porque muitas tecelagens, se bem que a gente compra tudo da China hoje, tomara que pare isso. Mas que o setor têxtil ele diminuiu, que muitas empresas foram vendidas, que as estruturas se reduziram, que a administração se concentrou, e aí você vai ver que no momento em que sai um monte de profissionais de TI da área de seguros, da área automobilística, da área têxtil, também está saindo um monte de gente, e essas pessoas precisam se recolocar e não conseguem. Esse é o efeito cadeia do que muito provavelmente a gente vai começar a encarar a partir do ano que vem. Aí você pode abrir a boca para falar, né? Foi para esse momento que eu abri o vídeo falando sobre esse negócio de torcer contra. Você pode me xingar e falar que eu estou torcendo contra e desligar esse vídeo e não assistir mais. Só que quando o cenário mudar, e se mudar, eu quero estar mais preparado para que eu tenha mais condições de me adaptar do que alguém que não parou para pensar nisso. E é só isso, é só esse lado bom que eu quero compartilhar com vocês. Eu imagino, então, empresas que vão perceber que o ano que vem, ou que depois, no outro ano, o volume de negócios ele não vai voltar ao normal. Então, pense o quanto as pessoas que podem fazer home office, não estou falando do entregador de pizza,
que deveria receber gorjetas generosas num momento como esse, dado o risco que ele corre para atender o serviço essencial que ele te presta. Uma coisa é você dar gorjeta para um garçom em 2012, outra coisa é você dar uma gorjeta para um entregador de pizza hoje. Tô pensando muito rápido, eu tô esquecendo o que eu tô falando, gente, me desculpa. Imagine, pensa no impacto que traz esse home office na vida das pessoas, e o quanto de gente nunca mais vai voltar para um escritório na Vila Olímpia, o quanto de gente nunca mais vai voltar para um escritório na Paulista ou no Morumbi, simplesmente porque percebeu que não precisa mais. Muitos restaurantes eles serão impactados com isso, eu acho que os restaurantes eles estão aí num mercado de queda e é sério, porque quem trabalha com restaurante sabe que é muito difícil sobreviver vendendo marmita, e ainda mais pagando entregador, o que mais dá dinheiro é você ter aquele re-show lá para as pessoas se servirem, comerem correndo e irem embora. Então num cenário que não funciona desse jeito é muito difícil você fazer grana. Mas o que eu penso é a quantidade de empresas que vão ficar fazendo aportes aí durante 6 meses, 1 ano, e vão ver que esses negócios eles não vão voltar e que o volume de negócio no Brasil ele não vai sustentar todas essas empresas concorrentes. E aí o que vai acontecer? Essas empresas elas vão começar a desistir de operações. Então, assim, entre uma empresa americana, entre uma empresa japonesa e uma francesa, disputando ali o mesmo mercado, talvez a francesa e a japonesa, ou a americana e a francesa, digam, eu estou a fim de vender minhas operações aqui e ir embora. Isso daí já acontece o tempo inteiro. Empresas já vendem seu portfólio para outras empresas o tempo todo. O ano que vem isso vai acontecer muito mais. O problema é que com as pessoas trabalhando cada vez mais home office, com o TI se desenvolvendo cada vez mais, com a automação se desenvolvendo cada vez mais, se você pega 50 empresas hoje começando a vender operações e elas reduzem a 10, essas 10 empresas não vão empregar o que as 50 empregavam. Porque aí a equipe de impostos vai fazer o trabalho inteiro, a equipe de vendas vai fazer o trabalho inteiro, a equipe de análise de risco vai fazer o trabalho inteiro. Muito sobrecarregado sim, mas vão conseguir fazer. E aí você vai ter funcionários de 40 empresas que vão sair do mercado e não vão conseguir voltar mais. Por quê? Porque o mercado vai estar no momento em que a empresa vai olhar para o Brasil e vai falar, eu devo investir ali, e parece que está tendo um esforço do governo de tornar o lugar inviável, impossível de se investir, porque no momento em que a gente deveria estar prezando pela união, pela saúde, pela segurança, a gente está incitando aí conflitos civis e negacionismo, e esse comportamento ele não vai mudar tão cedo. Então perceba que o ano que vem você pode de repente no momento eu estou tendo uma demanda muito maior do que eu tenho normalmente. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de perder emprego, elas estão almejando outras posições e tentando se qualificar para essas posições. Nesse momento eu estou conseguindo bastante demanda de trabalho. Daqui 2 anos eu não sei mais. Por quê? Porque muita gente vai ficar de fora do mercado. E essas pessoas que estão de fora do mercado, embora elas queiram se qualificar para voltar para o mercado, talvez elas não tenham recursos para isso e talvez elas não tenham esperança de conseguir uma recolocação imediata. Então, assim, para o meu mercado, eu vejo um 2020 tranquilo, um 2021 viável e um 2022 horroroso, e eu rezo para que eu esteja errado, enganado. Tomara que não seja assim. Eu não acho que eu vou ficar sem trabalho, mas talvez eu tenha que diminuir o meu preço, talvez eu tenha que inovar e encontrar outras maneiras de permanecer. E é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer para vocês é que numa economia crescente, porque parece que a gente fica refém das notícias e vendo a economia tá boa, a economia tá ruim, o dólar tá bom, o dólar tá ruim. E ao longo dos últimos vídeos eu tenho tentado quebrar alguns mitos, assim, sabe? Inclusive gerando alguns comentários e alguns feedbacks muito interessantes que eu preciso tratar. Numa economia cada vez mais crescente, tem gente que quebra. Numa economia bombando, tem gente que quebra. Por quê? Porque tem uma ideia errada, faz cagada, perde dinheiro. E numa economia que cai, você tem gente que cresce. E quem são as pessoas que crescem? Parece um coach ou um vendedor de um produto de Hotmart, mas não é. Cresce quem consegue identificar oportunidades e gerar valor em algum lugar, em alguma ponta. Para você identificar oportunidades e gerar valor, o que você precisa saber?
você precisa saber como o mundo está de verdade naquele momento da história em que você se encontra. E você só vai saber em que momento da história você está, aliás, como está a realidade no momento da história em que você se encontra, se você parar de fechar os olhos para a realidade, porque você acha que a perspectiva negativa e pessimista é coisa de gente que torce contra o país. Se você pensa desse jeito, a probabilidade de você querer que esteja tudo bem num cenário caótico, desastroso, que só está sobrevivendo quem está conseguindo identificar oportunidades e gerar valor ali dentro é muito grande. E num cenário desse você vai passar fome. Tomara que não. Tomara que não. Mas num cenário em que alguém chega, de repente, e fala, puta que pariu, eu preciso arrumar um trabalho, eu vou abrir uma locadora de vídeo, esse cara vai passar fome e talvez ele até mereça passar fome. Por quê? Porque a cegueira dele em relação à realidade do mundo em que ele vive é tão grande, mas tão grande, que ele gera zero valor para as pessoas. E uma pessoa que gera zero valor para as pessoas, ela não tem que sobreviver mesmo. Ela tem que dar para ela ali, de piedade, de caridade, o mínimo para subsistência, mas ela não tem que se destacar no mercado. Percebam? O que eu coloquei aqui? E eu coloquei um negócio aqui que eu queria falar também, porque tá ligado a esse worst case scenario. Então, assim, gente, se desesperem com coisas com as quais vocês têm que se desesperar mesmo. O que eu quero dizer, se desesperem com as coisas com as quais vocês têm que se desesperar. Empresas estão fechando, o mundo está caindo, eu não sei como que vai ficar a educação, eu não sei como vão ficar os restaurantes, eu não sei como vai ficar um monte de coisa. Hoje de manhã a gente estava... de manhã não, porque eu meio que já comecei o meu dia na parte da tarde, né? Hoje no começo da tarde eu recebi uma notícia do meu grupo de amigos de um cara que estava indo entregar cestas básicas e foi parado por assaltantes no meio do caminho, e esses assaltantes viram que ele não tinha dinheiro, ele só tinha cestas básicas, ficaram com raiva e tacaram fogo nele no meio da estrada. Isso daí foi uma notícia muito, muito chocante, que me gerou muita indignação, e é claro que tem que gerar indignação mesmo, só que aí eu penso, como é que um programa de televisão, aquele programa de televisão que você sabe que vive de vender notícias ruins e de deixar as pessoas com medo. Você não tem um tio aí, um tio-avô, um cara que não para de assistir o Datena, não para de assistir o Cidade em Alerta, e ele não fala assim, olha pra onde que o mundo tá indo. Faz 40 anos que ele fala assim, nossa, olha como o mundo tá ficando, né? E é engraçado, porque eu vejo até o meu pai nisso, porque o meu pai ele ficou muito feliz quando ele conseguiu sair do Brasil e voltar para o Japão, que era a terra natal dele, e quando ele via qualquer coisa relacionada ao Brasil, ele que tinha quebrado, ele perdeu o hospital, a clínica, ele teve o Brasil foi muito ingrato com ele. Então, quando ele olhava para o Brasil, o que ele fazia? Ele lia notícias, determinadas notícias. E quando você abre o jornal, o que é que vende? Já falamos sobre isso em vídeos anteriores. O que é que vende? Vende notícia ruim, vende notícia que deixa as pessoas com medo. Notícia boa não vende jornal. Então, quando você abre o jornal lá, e acham que isso é exclusividade do Bolsonaro, eu não sei de onde que Bolsominion tira esse negócio de que a mídia só mostra coisa ruim agora. Eu não entendo isso agora, de verdade, do fundo do coração, eu não entendo isso agora, porque desde que eu conheço mídia só vende dinheiro vendendo notícia ruim, porque é a única coisa que dá lucro. Então não mudou nada, os noticiários eles não mudaram nada, absolutamente nada. Mas aí fica aquele vitimismo como se o Brasil não tivesse indo para frente por causa da mídia, porque a mídia é negativista e porque ela tá torcendo contra tudo dar errado. Olha o quanto esse pensamento, que é o alicerce do discurso do governo, ele é imbecil. Me ataquem aí à vontade, porque eu tô dando toda a brecha do mundo para vocês fazerem isso. Agora meu pai, ele olhava, porque ele só assistia esses programas, ele falava, cara, o Brasil é um país de bang bang. Por quê? Porque na segunda-feira você vê detalhadamente 8 crimes, e na terça-feira você vê detalhadamente 15 crimes, e na quarta-feira você vê detalhadamente um crime hediondo, e aí aquilo te ocupa tanto a mente, que faz com que você ache que o seu país é só aquilo: perfuração, fúria, choque. Isso que dá dinheiro, dá bastante dinheiro. A alquimia dá bastante dinheiro. Embora dê trabalho, e não dê pra você fazer pra sempre, não dê pra você fazer o tempo todo. Quando você vê essa notícia aqui, você vê... como que eu falo isso de forma breve? Os jornais, eles vão tentar te colocar isso
de olha o que o Brasil está virando, olha como está ficando a situação do país. Com essa pandemia, olha o que as pessoas estão fazendo. E, gente, pera. Existem assaltantes que tacam fogo em uma pessoa que não tem dinheiro? Existe. Você já imaginou o que acontece com essa pessoa quando ela for pra cadeia? Ela vai apanhar lá dentro. O assaltante, digo. Um assaltante que entra na cadeia, tendo incendiado um trabalhador, ele vai sofrer uma represália muito grande das pessoas que estão lá nos presídios. A não ser que essa pessoa seja incendiada, ela seja, por exemplo, um estuprador ou alguém em dívida com algum traficante. Entende? Se é alguém que traiu o PCC, se é alguém que traiu o PCC, esse cara muito provavelmente vai... esse que incendiou o outro lá, ele vai entrar com honras dentro do presídio. O que eu tô querendo dizer para vocês é que, assim, cuidado com essa narrativa de que porque um trabalhador, uma pessoa de bom coração, ela foi incendiada, que o crime está caminhando nessa direção, porque isso é um número muito, muito reduzido de pessoas. O pai de família que perdeu o emprego, que está desesperado, que não tem comida em casa, ele vai roubar sim, mas ainda assim ele vai roubar, assaltar, morrendo de medo, com uma tensão enorme, e ele não vai assaltar com requintes de crueldade, ele vai voltar para casa talvez muito se odiando, muito ressentido, a menos que a consciência dele já tenha se perdido aí no meio do caminho. Mas mesmo assim as pessoas não saem tacando fogo aleatoriamente nas outras só porque a situação do país está ruim. Porém, nós temos que ver um outro ponto, que é ambientes violentos, eles geram cada vez mais violência. Por quê? Porque a gente tem esse instinto de querer dar a porrada cada vez mais forte. Então, se você está num ambiente pacífico, as pessoas elas tendem a querer ser cada vez mais pacíficas. A gente tem a querer ser o melhor no ambiente que a gente está. Então, se é todo mundo life skiller, você quer ser o melhor life skiller. Se é todo mundo, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes você não precisa da ferramenta, mas você quer ter por uma questão de status. Então, numa sociedade pacífica, ser pacífico pega bem para sua imagem. Agora, no meio violento, numa sociedade violenta, quanto mais violento você é, mais você cativa respeito. E esse é um grande problema para os nossos próximos anos aí. Porque eu acho que os efeitos dessa pandemia eles serão sentidos em anos por vir, e eu acredito que numa situação de confrontamento como a gente está, de incitação ao confrontamento como a gente está, esse tipo de violência choque cada vez menos, e tenha cada vez mais espaço. Ano que vem eu acho que a gente vai ter muito mais gente desesperada. Então eu quero que vocês adicionem aí a lista de preocupações de vocês. Vocês podem dizer que eu estou viajando e que eu sou um imbecil de estar falando isso, mas eu faço isso pela minha família, e tomara que vocês reflitam e façam o que vocês quiserem em relação a isso. Mas eu adiciono muito a segurança ao risco da sua saidinha ali no meio da pandemia. Então, se eu vou para o meio da praia, porque eu realmente não aguento mais ficar em casa e eu preciso respirar, eu tenho que me preocupar se nessa praia que eu vou tem gente por perto. Por quê? Porque elas podem me passar o vírus, ou se tem tão pouca gente por perto que eu seria um alvo fácil para uma pessoa desesperada que está armada e que precisa levar recursos de volta para casa e para a família dela. E aí você fala: ai, Fausto, como você é pessimista, não quero te escutar não, porque você parece que está querendo que tudo dê errado. Jamais mandaria. Nessa hora, quando você escuta um negócio desse, realmente dá vontade de mandar a pessoa tomar no cu e chamar ela de burra. Mas o que eu preciso é que a gente deixe de achar que falar sobre um cenário ruim atrairá esse cenário ruim. Falar sobre morte não atrai morte. Isso daí é uma coisa que a sua avó e sua bisavó te ensinaram. Aliás, a gente deveria falar muito mais sobre morte do que a gente fala. Por isso assistam aquele Midnight Gospel lá. A gente deveria falar muito mais abertamente sobre morte do que a gente fala. E tá na hora da gente falar sobre cenários horrorosos. Tá na hora de falar sobre cenários horrorosos, porque muito provavelmente a gente vai encontrar algum num futuro aí a médio e longo prazo. Desculpa fazer isso com os ouvidos de vocês ou com o dia de vocês, mas quem avisa amigo e tomara que vocês me vejam como um amigo de vocês, porque a única coisa que eu tô querendo fazer aqui é bem para vocês e para as pessoas que vocês amam. Uma boa tarde e um grande abraço.